7h35 em Campos. Funcionou. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje sempre, né, é um prazer para a gente, renovado, poder receber aqui a professora Odisseia, professora, diretora do sindicato, presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, em Campos, enfim, né, tem um vasto currículo e não dá tempo de falar tudo aqui, mas Odisseia, é sempre prazerosa a sua vinda aqui, mesmo que seja por videoconferência, e proveitosa também, né, para que a gente possa produzir aqui informações e orientações importantes, principalmente nesse momento aí em que a pandemia atinge um pico de novo, aliás, maior do que a tal da chamada primeira onda, e as informações que a gente tem, que apesar de não tão detalhadas, mas também, né, sobre a última pandemia, que foi em 1918, a segunda onda também teria matado muito mais gente do que a primeira. Então, mas o Brasil parece que segue à risca na contramão da história. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Folha no Ar, primeira edição, Odisseia, mais uma vez. Bem, bom dia, Claudinho, bom dia, o Arnaldo e a todos os ouvintes da Folha no Ar. Claudinho, porque a nossa amizade vem de longas datas. Por favor. Então, é sempre uma pessoa muito carinhosa, sempre estivemos em contato, né? Sempre trabalhando pela imprensa de uma forma séria e honesta, então acho que isso é muito importante, né? Dizer que ouvi aí atentamente as notícias, né, que foram lidas da Folha da Manhã, e essa questão da qualificação da mão de obra para o Porto do Açu é um debate que a gente já vem fazendo há bastante tempo, né? Desde que foi implantado o início de todas as atividades no Porto do Açu, né? Uma das expectativas da população que morava ao entorno, né? E Dona Noêmia está aí para até relatar e reafirmar o que eu estou falando, era de que o Porto do Açu iria trazer desenvolvimento para a região, né? E, na verdade, a gente sabe que a instalação do Porto do Açu aconteceu de forma muito drástica e ali acabou não trazendo desenvolvimento para a região e, em contrapartida, acabou tirando pessoas que moravam lá, há milhares e milhares de pessoas, de anos, né, de tradições de família. E essa qualificação da mão de obra, a gente fica em contato constantemente com o IFE, não só o IFE de Campos, como o IFE de lá de São João da Barra também, porque, como você falou, Arnaldo, os cursos existem, mas a gente, na hora de verificar, a mão de obra vem de Minas Gerais, vem de outros estados, menos de Campos e daqui da nossa região. Então, com certeza, os economistas, né, que já relataram, já fizeram entrevista, têm dados científicos para comprovar o que nós temos de intuição, que é isso, que a mão de obra no Porto do Açu não é da nossa região e que isso precisa ser modificada. Bom, em relação à questão nossa hoje aqui, né, nós estamos enfrentando no município de Campos uma situação muito séria, né? Há 4 semanas atrás, a gente já vinha realizando, né, o SEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, realizando várias reuniões com o Ministério Público, provocando o Ministério Público, onde nós tivemos 4 reuniões, audiências, com a participação não só da doutora Nick, como também da Defensoria Pública, a doutora Maristela. Tivemos a presença de representantes das escolas particulares, representantes da Procuradoria do município, da Secretaria Municipal de Educação, o professor Marcelo Feres, também o representante da Vigilância Sanitária, inicialmente foi o doutor Charbel, depois a doutora Vera. Tivemos também representantes dos conselhos tutelares do município de Campos e já levantávamos naquela época a nossa preocupação em relação ao anúncio que tinha sido feito inicialmente pelo prefeito de Campos do ensino híbrido. E lá nós contra-argumentamos de que a escola é um espaço, né, de movimentação, de aglomeração.
E que naquele momento a gente já tinha essa previsão, onde nós tínhamos aí cerca de 5 a 6 mortes por dia, que já estava acontecendo. A gente falava que não podia ter o retorno de aulas presenciais, porque na nossa avaliação o ensino híbrido é um ensino presencial, sim. Não é porque seja um dia ou 2 dias na semana que ele não deixa de ser presencial. E que a gente tinha uma preocupação muito grande na contaminação, não só dos nossos alunos, que levam, sim, o vírus para dentro das suas residências, como também dos profissionais da educação. Ainda mais na onda aí da cepa, né, da variação do vírus, que a gente já está vendo que está dentro do município de Campos, não é mais pertencente ao Reino Unido, nem à África, já está circulando no Brasil e em Campos. Já temos casos aí de bebês, né, de 3 meses, caso de uma criança de 1 ano e 7 meses, e um filho, inclusive, de um auxiliar de secretaria do Maria Lúcia, também com Covid, porque a mãe pegou Covid dentro da escola Maria Lúcia e acabou contaminando não só o seu marido, como o seu filho também, e que está sob cuidados. Então, quer dizer, é uma situação muito séria, né? Nós tivemos, no sábado passado, sexta-feira já chegaram as denúncias para o CEP. E aí, na própria sexta-feira, encaminhamos para o Ministério Público e o Ministério Público começou a agir. E aí foi, na parte da tarde, o decreto, né, a orientação do secretário municipal de Educação de que deveria fechar a escola Maria Lúcia, né? Porque haviam 5 casos de Covid, 3 com confirmações e 2 com suspeitas. E aí, eu estava até conversando com o Cláudio no intervalo, por que os professores pegam Covid se ainda não tem as aulas presenciais? Porque, na verdade, como é que está sendo o ensino remoto? O ensino remoto está sendo através, né, do Zap, né? A professora monta uma turma, a sua turma, no caso, né? Pega os contatos, faz vídeos, orienta com atividade, mas tem aqueles alunos que não têm acesso à internet. E a gente sabe que é essa a realidade mesmo. Então, as professoras são convidadas a irem à escola para entregar as atividades ou xerocar as atividades dentro das escolas e marcar com os responsáveis, para os responsáveis irem nas escolas para fazer a entrega do material. Então, ou então, as direções pedem ajuda para ir na escola, para fazer algum trabalho. Então, nessa de ir na escola, de fazer a entrega das atividades, aí já era, não tem jeito, é o contato, e aí acaba acontecendo o que aconteceu no Maria Lúcia. E eu vou dizer isso porque eu tenho um neto que estuda aqui no Maria Lúcia. Eu moro no Turf, né? E aí a mãe do Bernardo não conseguiu ir até a escola e pediu o Eduardo para ir na escola. Olha só. Sim. Eduardo, meu marido, foi à Eduardo escola. É o avô. E aí, quer dizer, correu risco. Nós ficamos aí, ele um pouco isolado durante uns 3 a 4 dias. Mas, Odisseia, deixa eu trazer o Arnaldo na conversa, vou te fazer pergunta. Mas o Eduardo não vai ao supermercado, não? Ele vai sim, vai ao supermercado sim, a gente com toda a proteção, né? Então, não tem jeito, a gente prefere pedir pelo telefone. A maioria das vezes a gente pede pelo telefone, pede também os remédios da farmácia pelo telefone. Estou meio que fazendo o papel do advogado do diabo, mas é inevitável. Mas aí o que acontece? A gente tem que higienizar tudo, a gente lava tudo para poder fazer esse trabalho. Então, na verdade, essa é uma situação que a gente precisa realmente ter o controle. Lógico que quando a gente vai ao supermercado ou vai a algum local, principalmente supermercado, a gente procura ir nos momentos que não tenha tanta aglomeração, né? Nos horários que não tenha aglomeração, porque senão acontece isso mesmo, da circulação de vírus. Só que a gente precisa ter esse cuidado dentro das escolas, porque é um espaço que vai permitir, sim, se houver retomada das aulas presenciais, o contato dos alunos com os professores e com os demais servidores da escola. Às vezes você fica pensando assim, por exemplo, o aluno, como aconteceu aí uma escola particular, eu não vou citar o nome aqui, mas nas redes sociais estavam lá. As crianças no parquinho,
as crianças com máscara no queixo, máscara embaixo do nariz, ou seja, a gente não consegue ter controle sobre crianças, principalmente na educação infantil, que era a pretensão da prefeitura. A prefeitura estava querendo, inicialmente, em creches e educação infantil, depois tirou, nós colocamos de que não tinha condições nas creches, porque os auxiliares de turma, professores, iam ter contato com a criança, né, direto, foi tirado as creches e foi mantido em 10 escolas da educação infantil. E aí eu acho que foi acertada a decisão do grupo, né, que é o gabinete de crise, em suspender, neste momento, as aulas do ensino híbrido, porque a gente sabe que, neste momento, realmente, o índice, não só no país, como também em campos, né, nós estamos mais de 40% dos leitos ocupados, pelo menos esses são os dados que a Vigilância Sanitária e também a Secretaria de Saúde já aponta, com alto índice de contaminação. Então, foi acertada a medida que foi de suspensão das aulas híbridas agora, neste momento. E a gente espera... Pois não. Essa negociação para o retorno da aula híbrida, por exemplo, você mesmo colocou, teve participação do próprio CEP, teve participação da Vigilância Saúde, da Vigilância Sanitária, teve participação das escolas privadas. O CEP, pelo jeito, foi voto vencido nessa discussão, né? Quais foram os argumentos, quais foram os temas debatidos nesses encontros para que se chegasse à conclusão que Campos tinha condições de retomar as aulas nesse sistema híbrido? Na época, a gente, apesar de os conselheiros tutelares e o CEP apontar, né, de forma correta, de que não havia como termos o retorno das aulas híbridas, havia uma fala da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária de que, naquele momento, que tinha cerca de 30%, 32% dos leitos ocupados, de que havia a possibilidade, essa foi a argumentação da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, de que havia, sim, condições do retorno às aulas presenciais. Inclusive, a Vigilância Sanitária estava recebendo notificações das escolas particulares para que visitasse as escolas particulares para verificar a questão da higienização, né, de todos os protocolos, né, criados dentro de segurança. E aí foi colocado também de que as escolas da rede municipal também iriam solicitar estes protocolos, mas a doutora Anique, ela deixou claro de que o município precisava apresentar um projeto, como foi apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, de retomada das aulas, né, híbridas ou o que fosse, que havia necessidade de isonomia da garantia da aprendizagem, mas que, naquele momento, ela entendia que, já que a Secretaria de Educação, Saúde e também Vigilância Sanitária estava afirmando de que poderia ter o retorno às aulas presenciais de forma híbrida, então eles seriam responsabilizados por essa atitude. E aí foi o que aconteceu agora, né? Então, houve, de uma certa forma, o aumento da pandemia, o aumento de contaminação, e aí recuaram, além das denúncias que o CEP vem fazendo, né? Porque a gente não para, né? Nós tivemos o caso do Maria Lúcia, com 5 contaminados, tivemos o caso no Alcindo Bessa, uma orientadora pedagógica também com Covid, e ontem a Carlos Chagas, lá em Jacarandá, que é no Zumbi 2. Não está somente, está a professora, tem o marido contaminado, a mãe contaminada e o filho contaminado. Então, quer dizer, são essas denúncias também que estão fazendo, porque o nosso papel, e nós deixamos isso claro também na audiência do Ministério Público, o nosso papel também vai ser de fiscalizar e apresentar as denúncias comprovadamente no Ministério Público e também para a Secretaria Municipal de Educação. E aí a gente poder realmente ter a confirmação do que falávamos há um mês atrás nas audiências do Ministério Público. Então, foram essas argumentações. Existe essa questão que se levantou da isonomia, né, de que como você vai voltar às aulas na rede particular e não vai voltar
na rede pública. Então, o aluno da rede particular que corriqueiramente já é beneficiado, né, porque é uma rede que tem quem tem o poderio financeiro acaba tendo muitas vezes muito mais oportunidade do que quem se forma pela rede pública. Mas a rede privada, e é uma análise que eu gostaria que você complementasse, por favor, a rede privada tem condições realmente de voltar seguindo protocolos. Porque às vezes é uma escola só, é um número limitado de alunos. A rede pública é gigantesca, a rede pública municipal de Campos, né? A gente falando aí dos extremos do município, enfim, são muitos alunos, a gente sabe dessa questão, e muitas vezes as escolas estão sucateadas. Nós temos muitas escolas precisando passar por reparos. Dá para imaginar na rede pública uma retomada segura antes de vacinação? Dá para se pensar que uma escola vai conseguir cumprir protocolos com álcool, tapete sanitizante, distanciamento? Dá para imaginar isso na rede pública, nas condições que tem até hoje, que você conhece? Com certeza não. A gente, inclusive, na audiência, nós colocávamos sobre isso com a doutora Nick, que apesar de entender sobre a importância da isonomia, né, o direito dos alunos e alunas da escola pública tem que ser o mesmo direito das escolas particulares, mas a gente sabe que a realidade não é esta, né? A realidade é exatamente isso que você acabou de falar. São escolas sucateadas e não é do governo passado, não, é ao longo dos governos, né? Nós temos hoje 155 escolas no município de Campos e 82 creches, quer dizer, uma rede imensa, e que realmente precisa de reformas, de cuidados. Nós levamos praticamente, mesmo que de forma precária, funcionando as escolas no ano passado, mas praticamente a grande maioria estavam fechadas, estão em mato, né, esgoto a céu aberto, né, não tem estrutura nenhuma. Então, e aí só eu discordo de você, Arnaldo, em dizer que as escolas particulares também têm condições de hoje reabrir as escolas. Eu não digo que tem condições de reabrir, eu digo que é mais fácil para cumprir o protocolo do que na pública. Com certeza, é mais fácil de cumprir o protocolo. Mas eu acredito que qualquer responsável, pai e mãe, que tenha consciência do que está acontecendo hoje no país e no município de Campos, é humanamente possível enviar seu filho, seja para a escola particular, seja para a escola pública, ainda mais com essa variante do vírus que aí está. Não tem jeito. Às vezes eu ouvi várias argumentações, né, dizendo o seguinte: mas se você leva o filho ao shopping, se leva o filho à pracinha, ou leva o filho para a praia, né, você tem que ter o direito de levar para a escola. Ora, se está existindo irresponsabilidades desses responsáveis em levar os seus filhos para espaços de aglomerações, a escola é um dever do Estado, ou seja, do governo federal, estadual e municipal, ou seja, é responsabilidade nossa enquanto cidadão. Então, é um espaço de aglomeração e não pode ser usado neste momento para fazer a difusão do vírus. Então, as escolas, neste momento, as escolas da rede municipal, não tem nem sabonete. Eu ouvi de uma diretora que foi buscar material de limpeza lá no depósito para poder abrir a escola para fazer a questão da matrícula, informar aos responsáveis. Não tinha álcool em gel, não tinha. Então, como que se pensa ou imagina abrir as escolas em uma situação como essa? Os que estão já na escola fazendo esse trabalho, né, de atendimento ao público, mesmo com todo cuidado, que são as diretoras e o administrativo, já estão correndo risco. Imagina com a circulação de criança, porque a gente conhece criança. Quem está na escola pública sabe como é que é criança. A criança quer abraçar o outro, a criança daqui a pouco vai trocar máscara um com o outro, vai abraçar o professor, né? Não vai usar máscara. E como que você vai ter o controle dentro da escola em relação a isso? A sorte nossa é que tem muitas escolas particulares que estão conseguindo manter os seus professores e através do ensino remoto, né? Não estão com essa preocupação exacerbada e que também é uma fala, né,
para a reabertura das escolas particulares. Agora, inegavelmente, Arnaldo e o Cláudio, o que a gente percebeu é que houve uma pressão muito grande, né, de alguns diretores e donos de escolas particulares, com medo de perder, né, mais ainda alunos, como já vem perdendo para a rede pública municipal, fez uma pressão violenta na Secretaria Municipal de Educação, no Ministério Público, né, em todos os órgãos. E aí essa pressão, com manifestações e tudo, porque a Secretaria Municipal de Educação ela tem que atender não só o ensino público, mas também o ensino particular. O Conselho Municipal de Educação, ele abrange, né, as escolas da rede pública e das redes particulares. E nessa pressão que aconteceu, não foi fatal, né? Então, na verdade, ainda bem, não foi fatal, porque ainda bem que houve a suspensão das escolas do ensino presencial. O Nogueira entrevistou aqui representantes do ensino privado, e depois, se ele quiser formular alguma pergunta sobre o que eles falaram, Nogueira, a gente pode trazer isso ao assunto. Eu queria antes falar sobre a posição, a uma resposta sua. O Marcelo Feres foi entrevistado nosso aqui, secretário de Educação, ele deixou claro, por exemplo, que o ensino híbrido seria opcional. Só iria, né, o filho de quem quisesse, então os pais teriam esse poder de decisão, que haveria também a possibilidade do remoto. Como você falou mais cedo, os pais que levam seus filhos às praias, aos shoppings, eles que decidem. E aí, na escola também não seria a decisão dos pais, mas também eu entendo do seu lado como dirigente de um sindicato, que você está defendendo também os profissionais que não tem nada a ver com isso, né? Mas como que fica nesse jogo de palavras? A responsabilidade é do pai. Não é jogar muito também sobre os pais essa responsabilidade? Eu considero realmente, eu falei isso porque esse foi um argumento usado, muito usado, né? Não só pelas pessoas que estavam querendo o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares, como também fazendo a pressão, né? Principalmente fazendo a pressão. E, na verdade, eu discordo, né? Eu acho que uma coisa é o responsável que quer levar o seu filho para atividades com aglomeração. A outra coisa é a responsabilidade do poder público, no caso municipal, em dizer, não, olha, está aqui a escola, nós vamos fazer do ensino híbrido, por mais que eles tenham argumentado, e isso é verdade, de que é opcional do pai e da mãe, do responsável, a levar a criança na escola, mas mesmo assim nós consideramos que ainda é uma situação muito séria, porque por mais que tenhamos lá 12 crianças, é uma aglomeração. 12 crianças, mais os professores, mais os funcionários da escola, caracteriza, sim, um espaço de transmissão do vírus. Bom, em relação à questão do que o Marcelo Feres falou, nós, no ano passado, nós tivemos, a partir de agosto apenas, o ensino remoto na rede pública municipal. E não houve vamos dizer assim, uma política de direção da Secretaria Municipal de Educação, no sentido de direcionar atividades realmente vindo de uma política da Secretaria para os profissionais da educação e para as escolas. Este ano, a gente já vê isso de forma diferente. Logo no início do ano, nós pedimos uma audiência com o Marcelo Feres, ele atendeu o sindicato, nós apresentamos a nossa pauta de reivindicações e hoje já existe uma diretriz da Secretaria de Educação para as escolas. E as escolas, né, com certeza, no ano passado foi assim, só funcionou o ensino remoto porque os profissionais da educação, que trabalham realmente com afinco, fez com que a educação acontecesse, e este ano, né, nós estamos percebendo que a Secretaria está orientando e, com certeza, os professores estão trabalhando de forma remota. A gente sabe que esta forma remota não a consegue atingir a todos e todas, a gente sabe disso, né? Existem dados, né, que 48% dos alunos não têm acesso à internet, muito menos a computador, né? São João da Barra teve uma excelente iniciativa em distribuir tablets e internet para todos os alunos da rede.
Sei que lá a rede é muito menor do que a de Campos, mas são investimentos como estes que com certeza teriam grandes resultados, né, se tivéssemos aqui na rede municipal de Campos, para que os alunos e alunas pudessem ter acesso à internet, a computador, e a gente, neste momento, permanecer com o ensino remoto, que é o que é possível fazer neste momento. Bom, são 8 horas, Arnaldo, a gente precisa fazer um intervalo, e aí até do próximo bloco, se você achar assim, a gente comenta sobre e pergunta sobre o posicionamento da rede particular de ensino em Campos. Eu conversava aqui com o Bruno Lanes, que é advogado do sindicato, e também com o Fabiano Rangel, que é empresário, diretor de escola particular e também do sindicato. A gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Ou você tem mais alguma pergunta aí para o Odisseia? Vamos no intervalo, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco. Fechado então. Odisseia, a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o ensino particular. A gente continua falando sobre esse tema que não é uma coisa simples de se resolver a partir de quando, né, se pensa economicamente. A partir de quando se pensa na vida, é fácil, simples, vamos todo mundo para casa. O problema é que não está todo mundo em casa. Infelizmente, está todo mundo nas praias, nas festas clandestinas, isso é claro com as suas devidas idades, né? Então a gente precisa conversar e debater sobre esses temas e entender e encontrar uma solução, porque não adianta você ficar procurando culpado agora, se a gente está num ano aí, né, praticamente mais agora 2021, que se a pandemia acabasse hoje, quanto tempo levaríamos para recuperar a educação brasileira? Se acabasse hoje, o que não vai, infelizmente, acontecer, né, e a gente sabe muito bem. Bom, são 8 horas e 2 minutos, um rápido intervalo, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Nós voltamos em instantes.